coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio pra isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o que era... marxismo cultural ou Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Ah, tá, não Né? é... Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos não tinha assim. Nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Isso foi pensado. Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, aí falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não poder... É um limitador do debate. É um limitador, claro, mas debate é um fetiche. Na universidade não existe debate. Não existe? Fetiche, não. Mas por quê? Porque o que está em jogo é você garantir financiamento para sua pesquisa, aluno, sustentabilidade política dentro da instituição. Então, a ideia do debate pode acontecer numa sala de aula. Pode acontecer numa sala de aula, você ali discutindo com os alunos e tal. E aí pode acontecer. Mas debate entre pares, entre colegas, não. Só se eles estiverem se odiando e estejam querendo usar o debate para acabar com o outro. O debate acontece mais facilmente na mídia do que na universidade. Entendi. Porque a mídia é mais ampla,
ter mais emprego, ter mais dinheiro, apesar que também é uma miséria do ponto de vista de salário, mas assim, você tem mais opções, então, e tem também uma coisa de que o mercado, você pode agradar esse grupo, agradar o outro. A universidade, a ideia de debate na universidade é um fetiche, é coisa para inglês ver. É. E não é necessariamente só no Brasil, não, tá? Aí isso acontece em Isso todo não é lugar. só no Brasil, não. Agora, a apropriação cultural, ela, que também está dentro do mesmo guarda-chuva de teorias, É a mesma teoria, o né? princípio é o seguinte: se você é branco e você usa um acessório afro, negro, você não pode, porque como você é opressor, e quando você usa um acessório, algum símbolo, algo que seja da cultura afro, você está se apropriando culturalmente de um elemento que é de uma cultura que já é expropriada. Foi escrava, explorada no capitalismo. Mesma coisa com relação a índio, por exemplo. Você é branco e se você usa uma roupa de índio no carnaval, como alguns anos aconteceu com alguma artista famosa, que eu não lembro Ah, é mais, verdade, ela que saiu se vestiu de fantasiada. índia, caíram de pau em cima Alessandra dela. Negrini. Alessandra Negrini. Então, caiu de pau em cima dela. É o mesmo tipo de lógica. Agora, se você vem de uma cultura oprimida e você usa um elemento de cultura opressora, aí não é uma apropriação cultural. É por isso que tem gente que fala, por exemplo, então eu não posso usar, sei lá, um cabelo rastafari, porque é de cultura afro-jamaicana e tal. Então os negros não deveriam poder tomar vacina, porque foi inventada por brancos. Mas, segundo a teoria, a apropriação cultural só funciona De na cima pra direção baixo. do opressor, de cima para baixo, exatamente. Ela só funciona nesse sentido. E é claro que dá para entender a teoria, mas na prática ela é um pouco. Imagina pessoas que frequentam o terreiro de candomblé que são brancas, É. elas estão se apropriando culturalmente. Então, esse debate da esquerda cultural acaba sendo uma coisa meio asfixiante. Eu preferia a esquerda que queria acabar com o capitalismo. Exato, né? Dá a impressão que estão escolhendo umas brigas tão pequenas para. É que nem a linguagem neutra. Será que essas Essa, lutas. então, é o fim da picada. São essas lutas que a gente precisa brigar agora? Não tem coisas muito maiores que tem realmente gente morrendo, gente sendo oprimida de verdade mesmo? Não é mais importante do que menine ou menina ou menino? Não sei. Essa discussão parece um pouco coisa de menino de classe média alta, né? Que faz curso de humanas, né? Parece um Tem pouco... muito tempo sobrando. É uma coisa assim meio... Tem boleto pra pagar. Então. Eu sempre fico com uma certa suspeita disso daí. Agora, é claro que você tem... Eu lembro de um caso na Inglaterra, alguns anos atrás, que você tinha um grupo... meninas que foram usadas em festas, Sim. menor de idade e tal, e isso foi feito num grupo de imigrantes na Inglaterra, de um grupo específico, e isso ficou rodando um pouco mais de 10 anos, porque havia toda uma preocupação da polícia não ser acusada de ser preconceituosa e tal. E se você perguntar para muitas feministas inglesas de então, ou mesmo não inglesas, brasileiras, por que o movimento feminista não foi para cima disso, você pode escutar coisas como a aplicação da teoria da interseccionalidade. Então, se o grupo etnicamente é muito oprimido, então você não pode, mesmo sendo uma questão que toca mulheres, criticar esse grupo. Nossa, que absurdo. Então isso. vira uma espécie de geometria paranoica. Parece um jogo assim. que pedra ganha da tesoura, a tesoura ganha do papel. Então, não é? só que no cenário de paranoia, né? Mas o problema é que ninguém sabe. O capitalismo não tem competição, né? Como assim? Não tem sistema. O socialismo visava superar o capitalismo com produção econômica e faliu. Faliu, né? Então, não tem muita opção, assim. Não tem outra coisa que surgiu Não que tem possa outra bater. coisa. Entendi. Não tem como você superar o sistema capitalista de produção de mercadorias então acaba virando essa coisa. Então a decisão foi democratizar a democracia, acabar com opressões que não são da ordem do capital, como se fala, opressão que é da ordem cultural, ou da ordem de comportamento, opressão da ordem racial, e tudo se mistura, porque tudo bem, você
combater o racismo, está valendo. Agora, de repente você dizer que um grupo tal não pode frequentar uma religião X, então fica complicado o problema. Isso que eu quero dizer, você acaba ficando uma geometria paranoica, porque... A palavra é essa mesmo, é paranoico. Você tem que ficar montando, isso eu posso falar, isso não posso falar. Então você vai... isso já está contaminado na nossa linguagem, com as redes sociais ficou pior, quer dizer, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes a palavra que eu vou usar para que isso não seja interpretado de uma forma tal. Então você acaba evitando determinados debates, porque inclusive enche Até o saco. assuntos. É isso aí, porque enche o saco.